Boa noite. Que a paz do Senhor envolva você agora, exatamente onde você está. Talvez você esteja ouvindo esta oração deitado, talvez sentado, talvez com os olhos cansados, o corpo pesado, a mente ainda acelerada. Mas, independentemente de como você chegou até aqui, saiba de algo muito importante. Você não chegou por acaso. Esta oração é um lugar seguro. Aqui, você não precisa provar nada. Não precisa ser forte. Não precisa resolver tudo hoje. Aqui, você pode simplesmente descansar. Deus está presente neste momento. Ele vê o seu cansaço. Ele conhece o peso que você carrega no coração. Ele sabe quantas noites você tem dormido mal. Quantas vezes você deita, mas a mente não para. Quantas vezes o corpo até descansa, mas a alma continua em alerta. Por isso, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, antes de qualquer palavra mais profunda, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Permita-se descansar. Não lute contra o sono, não lute contra o cansaço, não lute contra o silêncio. Deus não se ofende com o seu descanso. Pelo contrário, Ele cuida de você enquanto você dorme. Agora, se puder, respire lentamente. Não precisa controlar a respiração. Apenas perceba o ar entrando e o ar saindo. A cada respiração, imagine o peso do dia sendo entregue a Deus. As preocupações, as conversas mal resolvidas, os pensamentos repetitivos, as cobranças. Tudo isso pode ficar fora deste momento. Esta noite não é uma noite de guerra, é uma noite de entrega, uma noite de acolhimento, uma noite onde Deus trabalha enquanto você descansa. A palavra do Senhor diz no Salmo 4, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva, uma promessa para esta noite. Você não precisa controlar tudo para estar seguro. Você não precisa prever o amanhã para dormir em paz. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Agora, coloque diante de Deus, em silêncio, tudo aquilo que te cansa. Talvez seja o trabalho, talvez seja a falta de trabalho, talvez sejam as contas, talvez seja a solidão, talvez seja uma dor que ninguém vê, talvez seja um medo que você não consegue explicar. Deus vê, Deus entende e Deus cuida. Enquanto você ouve esta oração, permita que o seu corpo comece a relaxar. Se houver tensão nos ombros, solte. Se houver peso no peito, entregue. Se houver aperto no coração, confie. Você não está sozinho nesta noite. O Salmo 121 nos lembra: não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso significa que enquanto você dorme, Deus vigia. Enquanto seus olhos se fecham, os olhos do Senhor permanecem abertos. Enquanto sua mente desacelera, Deus continua atento a cada detalhe da sua vida. Você não precisa ficar em alerta. Você não precisa ficar se protegendo. Você não precisa ficar esperando algo ruim acontecer. Esta noite está guardada por Deus. Agora, imagine sua casa sendo envolvida por uma paz suave, como se uma luz silenciosa cobrisse cada ambiente. O quarto, as paredes, as portas, as janelas, tudo está sob o cuidado do Senhor. Nenhuma ansiedade entra, nenhum medo permanece, nenhuma opressão encontra espaço. A presença de Deus traz descanso. Talvez você esteja cansado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Cansado de pensar demais. Cansado de tentar ser forte o tempo todo. Cansado de segurar lágrimas. Cansado de explicar dores que ninguém entende.
Deus não te pede explicações nesta noite. Ele te oferece descanso. O Salmo 127 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você é amado por Deus e por isso você pode descansar. Não é negligência, é fé. Descansar é confiar que Deus continua agindo, mesmo quando você para. Agora deixe o dia terminar. Você fez o que pôde. O que não foi possível, Deus cuida. Não leve para a madrugada preocupações que pertencem ao amanhã. Não leve para o travesseiro pesos que não foram feitos para você carregar. Esta oração vai continuar, calma, sem pressa. Se em algum momento o sono chegar, deixe-o vir. Não lute para ouvir tudo. Não se preocupe em acompanhar cada palavra. Deus alcança você mesmo quando você dorme. Se ainda estiver acordado, apenas permaneça aqui. O som desta oração é um abrigo, um lugar de repouso, um espaço de segurança espiritual. Enquanto isso, eu declaro, com suavidade e autoridade espiritual, que a sua mente desacelere agora, que o seu coração se acalme, que o seu corpo encontre descanso, que toda a ansiedade noturna seja silenciada, que toda a inquietação seja substituída por paz. Deus está cuidando de você nesta noite. Nada está fora do controle dele. Nada pegou Deus de surpresa. Nada é maior do que o cuidado do Pai. Permaneça, descanse. A noite está apenas começando e Deus já está trabalhando. Agora, enquanto esta oração continua, eu quero falar diretamente com a sua mente. Porque muitas vezes o corpo até quer descansar, mas a mente insiste em continuar acordada. Pensamentos repetidos, cenários que não aconteceram, conversas que já passaram, preocupações que insistem em voltar. Talvez você esteja cansado exatamente disso, de pensar demais. Então, neste momento, não lute contra os pensamentos. Apenas entregue. A palavra do Senhor nos ensina no Salmo 4 que o descanso vem quando confiamos que Deus é quem nos guarda. Isso significa que você não precisa vigiar tudo. Você não precisa antecipar problemas. Você não precisa resolver o amanhã agora. Deus cuida do que você não pode controlar. Enquanto você escuta esta oração, permita que cada pensamento acelerado vá ficando mais distante, como um som que se afasta aos poucos, sem briga, sem esforço. Se um pensamento vier, não se prenda a ele. Deixe passar, volte para esta voz, volte para a presença de Deus. Você está em um lugar seguro. Talvez sua mente esteja cansada por causa de decisões difíceis, talvez por insegurança, talvez por medo do futuro, talvez por preocupações financeiras, talvez por dores emocionais que você tenta ignorar durante o dia, mas que aparecem à noite. Deus não ignora nada disso. Ele acolhe você exatamente como você está. O Salmo 121 nos lembra que o Senhor não dorme. Isso é libertador, porque significa que você pode dormir. Enquanto você repousa, Deus vela. Enquanto você fecha os olhos, Deus continua trabalhando. Enquanto você descansa, Deus sustenta. Agora, imagine sua mente sendo tocada pela paz de Deus. Como se uma calma suave envolvesse seus pensamentos, como se o barulho interno fosse diminuindo, até virar silêncio. Esse silêncio não é vazio, é descanso. Peça agora em silêncio para Deus guardar seus pensamentos nesta noite. Entregar sua mente ao Senhor é um ato de fé. Senhor, guarda meus pensamentos. Senhor, silencia minha mente.
Senhor, me ensina a descansar. Deus responde orações simples feitas com sinceridade. Talvez você esteja vivendo dias de muita pressão. Pressão por resultados, pressão por respostas, pressão por mudanças. Mas esta noite não é sobre pressão, é sobre confiança. O Salmo 127 nos lembra que é inútil viver em constante esforço e ansiedade, porque Deus cuida dos seus filhos enquanto eles dormem. Isso significa que você não perde nada ao descansar. Você ganha forças, você ganha clareza, você ganha saúde emocional e espiritual. Agora, permita que seu corpo acompanhe essa entrega. Se houver tensão no maxilar, solte. Se houver peso na testa, relaxe. Se houver inquietação no peito, entregue. Você não precisa manter o controle agora. Se pensamentos insistirem em voltar, tudo bem. Apenas volte sua atenção para Deus. Ele não se cansa de você. Ele não se irrita com sua ansiedade. Ele te acolhe. Nesta noite, nenhuma acusação permanece, nenhuma culpa te acompanha, nenhuma palavra negativa tem poder sobre você. Você é guardado pelo Senhor. Eu declaro com autoridade espiritual e suavidade que todo pensamento de medo seja silenciado, que toda ansiedade seja acalmada, que toda opressão noturna perca força, que sua mente encontre descanso verdadeiro. Deus está cuidando de você melhor do que você imagina. Se em algum momento o sono começar a chegar, não resista. Durma em paz. Se ainda estiver acordado, permaneça. A oração continua, o descanso está se aproximando, a alma está sendo acalmada, o coração está sendo alinhado com a paz de Deus, a noite está segura, o amanhã está nas mãos do Senhor e você pode descansar. Agora, sem pressa, deixe esta oração continuar fluindo dentro de você. Não há necessidade de acompanhar cada palavra. Não há necessidade de entender tudo, há apenas a necessidade de permanecer, porque enquanto você permanece, Deus trabalha. Nesta parte da oração, nós não vamos lutar contra nada, não vamos confrontar, não vamos acelerar. Esta é a parte da entrega total, do abandono seguro, do descanso profundo da alma. Talvez você esteja acordado há muitas noites. Talvez o seu sono tenha sido interrompido por preocupações. Talvez você durma, mas não descanse. Talvez acorde cansado, mesmo depois de horas deitado. Deus vê isso e Deus se importa. O Salmo 4 nos lembra que a verdadeira paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos em quem governa todas as coisas. Por isso, agora, entregue a Deus aquilo que você não consegue resolver. Entregue o medo do futuro, entregue as inseguranças, entregue as perguntas sem resposta, entregue as dores antigas que insistem em aparecer à noite, entregue o que pesa no peito quando o silêncio chega. Você não precisa carregar isso até o amanhecer. Imagine agora cada preocupação sendo colocada nas mãos de Deus, uma por uma, sem pressa. Aquilo que você tentou resolver sozinho, aquilo que você tentou controlar, aquilo que te tirou a paz, tudo isso pode ser entregue agora. O Salmo 121 declara que o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Isso significa que até o seu sono está guardado. Nenhum ataque noturno permanece. Nenhuma opressão tem permissão. Nenhum medo governa esta noite. Deus está vigiando. Enquanto você repousa, o Senhor guarda sua mente,
guarda seu corpo, guarda sua casa, guarda seus sonhos. Agora, imagine sua casa envolvida por uma presença de paz. Não uma paz barulhenta, mas uma paz suave, silenciosa, constante. Uma paz que acalma, uma paz que protege, uma paz que permanece. Se houver barulhos externos, eles não te perturbam. Se houver pensamentos soltos, eles se dissipam. Se houver inquietação, ela se aquieta. Você está seguro. Talvez sua alma esteja cansada de batalhas invisíveis, cansada de se explicar, cansada de se defender, cansada de ser forte o tempo todo. Deus não te chamou para viver em alerta constante. Ele te chamou para viver em confiança. O Salmo 127 nos lembra que é Deus quem edifica a casa e guarda a cidade. Isso significa que você não precisa vigiar sozinho. Você pode descansar. Nesta noite, Deus assume o controle. Ele guarda o que você ama. Ele cuida do que você teme perder. Ele sustenta o que você não consegue mais sustentar. Agora permita que seu corpo afunde suavemente no descanso. Se os olhos quiserem se fechar, deixe. Se a respiração ficar mais lenta, permita. Não há urgência, não há ameaça, não há cobrança. Há apenas a presença de Deus. Eu declaro, com autoridade espiritual e mansidão, que toda inquietação noturna seja silenciada, que toda ansiedade seja dissolvida, que todo medo oculto perca força, que toda opressão espiritual seja afastada, que o sono venha como um presente de Deus, que o descanso seja profundo, que a alma seja restaurada. Se você acordar durante a noite, não tenha medo. Deus continua presente. Se pensamentos surgirem, volte a confiar. Deus continua no controle. Esta noite está nas mãos do Senhor. E enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus cuida. Enquanto você silencia, Deus fala ao seu interior. Agora, lentamente, deixe o dia terminar. Deixe a noite cumprir o seu propósito. Deixe Deus ser Deus. Se seus olhos ainda estão abertos, tudo bem. Se já estão se fechando, tudo bem também. Esta oração não exige atenção. Ela apenas permanece como a presença de Deus permanece. A noite avança lentamente e com ela o cuidado silencioso do Senhor. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas se acumula na alma. Um cansaço de quem precisou vigiar demais, pensar demais, se preocupar demais, antecipar demais. Talvez você tenha vivido assim por muito tempo, sempre alerta, sempre esperando algo acontecer, sempre tentando prever problemas, sempre protegendo tudo e todos. Mas agora, não é mais você quem vigia. O Salmo 121 nos lembra de algo profundamente libertador. Deus não dorme. Enquanto você dorme, Ele vela. Enquanto sua mente descansa, Ele observa. Enquanto seu corpo relaxa, Ele protege. Você não precisa continuar em estado de alerta. Você não precisa continuar sustentando o mundo. Você não precisa continuar acordado por dentro. Nesta noite, o cuidado não está sobre seus ombros, está nas mãos de Deus. Talvez o silêncio da noite costume trazer pensamentos, lembranças, medos, preocupações que durante o dia ficam abafadas pelo barulho. Mas agora, mesmo no silêncio, você não está sozinho. O Deus que fez o céu e a terra está presente neste quarto, não como uma presença pesada, mas como uma vigilância suave, constante, fiel. O Salmo 121 diz que o Senhor é a nossa sombra à direita.
Isso significa que Ele está perto, muito perto, tão perto que não precisa ser visto para ser sentido. Você não precisa chamar Deus em voz alta. Ele já está aí. Enquanto você respira, o Senhor guarda a sua respiração. Enquanto seu coração bate, o Senhor guarda seu coração. Enquanto o sono se aproxima, o Senhor guarda sua mente. Talvez você esteja acostumado a dormir mal, acordar no meio da noite, sentir o coração acelerar sem motivo claro, ter sonhos inquietos, sentir o corpo cansado mesmo depois de horas na cama. Mas esta noite é diferente. Não porque tudo mudou fora, mas porque algo está sendo alinhado dentro. O Deus que não dorme está cuidando de você. Ele guarda sua casa, guarda seus caminhos, guarda sua história, guarda aquilo que você nem sabe explicar. Agora, imagine, sem esforço, uma sensação de proteção envolvendo o ambiente onde você está. Não é algo visual, é algo que se sente. Uma segurança tranquila, um silêncio que não assusta, uma calma que não exige controle. O Salmo 121 afirma que o Senhor guarda nossa saída e nossa entrada. Isso inclui esta noite, inclui este descanso, inclui este momento exato. Nada entra sem permissão, nada se aproxima sem que Deus permita, nada ultrapassa o cuidado do Senhor. Se em algum momento você sentiu medo à noite, saiba que Deus conhece esse medo. Ele não minimiza, Ele não ignora, Ele cobre. O Senhor não cochila, não se distrai, não se ausenta. Enquanto você dorme, Ele permanece. Agora, permita que essa verdade desça da mente para o coração. Você está sendo guardado. Não há necessidade de vigiar portas. Não há necessidade de vigiar pensamentos. Não há necessidade de vigiar o amanhã. Deus está vigiando por você. Se pensamentos surgirem, não discuta com eles. Deixe-os passar, como nuvens que atravessam o céu. O céu permanece. As nuvens passam. Você não é seus pensamentos. Você é alguém cuidado por Deus. Nesta noite, o Senhor guarda seus sonhos. Sonhos que ainda não aconteceram. Sonhos que foram interrompidos. Sonhos que você quase desistiu. Mesmo enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Há processos que só avançam no silêncio. Há curas que só acontecem no descanso. Há respostas que chegam quando a mente para. Por isso, descansar não é perder tempo, é confiar. Se o corpo estiver pesado, permita. Se o sono estiver chegando, não resista. O Deus que não dorme está atento. Ele guarda seu passado para que ele não te prenda. Ele guarda seu presente para que ele não te sobrecarregue. Ele guarda seu futuro para que ele não te assuste. Nesta noite, não há ameaça maior do que o cuidado de Deus. Mesmo que você tenha passado por noites difíceis, esta noite está sendo sustentada. Mesmo que sua história tenha marcas, esta noite está sendo protegida. Mesmo que você não consiga explicar o que sente, Deus entende. Permaneça, descanse, solte. O Senhor está de guarda. Nada te falta agora, nada te ameaça agora, nada te exige agora. A noite segue, a presença de Deus permanece e o descanso se aprofunda. Se o corpo estiver pesado, permita. Se os olhos quiserem se fechar, deixe. Se a mente estiver ficando mais lenta, aceite. Este momento não exige esforço, ele apenas acontece. Existe um descanso que não vem do sono imediato, mas da sensação de segurança, da certeza silenciosa de que alguém está cuidando de tudo.
E é exatamente isso que o Salmo 127 nos ensina. Ele nos lembra que existe um limite para o esforço humano, um ponto onde insistir cansa, um ponto onde tentar controlar tudo rouba a paz, um ponto onde continuar acordado por dentro machuca a alma. Talvez você tenha ultrapassado esse limite há muito tempo. Talvez tenha se acostumado a viver cansado. Talvez tenha normalizado o peso constante no coração. Talvez tenha aprendido a dormir sem descansar. Mas agora, este não é mais um momento de esforço. O Salmo 127 diz que é inútil levantar cedo demais, dormir tarde demais e comer o pão da ansiedade, porque Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Essa palavra não é uma crítica, é um convite para parar, para soltar, para confiar. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Você não foi feito para viver em alerta constante. Você não precisa sustentar o mundo com suas próprias forças. Agora, nesta noite, Deus assume. Ele assume os processos. Ele assume as preocupações. Ele assume as situações que você não consegue resolver. Você não precisa resolver agora. Você não precisa decidir agora. Você não precisa entender agora. Você pode descansar. Talvez sua alma esteja cansada de lutar, cansada de explicar, cansada de se defender, cansada de tentar ser forte o tempo todo. Deus vê esse cansaço. Ele não te cobra desempenho. Ele não te exige produtividade espiritual. Ele não espera que você esteja bem o tempo todo. Ele apenas te convida a descansar. Enquanto esta oração continua, permita que sua alma desacelere. Não apenas o corpo, mas a alma. A alma que se preocupou demais. A alma que se sentiu pressionada, a alma que acumulou dores não resolvidas, a alma que aprendeu a sobreviver, mas esqueceu de descansar. Agora, Deus está cuidando da sua alma. Imagine sem esforço, uma sensação de alívio suave se espalhando por dentro. Não é euforia, não é emoção forte. É alívio, como quando alguém finalmente chega para ajudar, como quando você percebe que não está sozinho, como quando entende que pode parar de lutar. O descanso profundo começa quando você aceita que Deus é Deus e você não precisa ser. O Salmo 127 também nos lembra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa que existem batalhas que não são suas. Existem pesos que não foram feitos para você carregar. Existem responsabilidades que pertencem a Deus. Nesta noite, você pode devolver. Devolver a Deus aquilo que você tentou resolver sozinho. Devolver a Deus aquilo que você tentou controlar. Devolver a Deus aquilo que te roubou a paz. Não precisa nomear tudo. Deus entende até o que você não sabe explicar. Agora, permita que o descanso chegue em camadas. Primeiro, o corpo, depois a mente e agora, a alma. Se em algum momento pensamentos surgirem, não se prenda a eles. Eles não precisam ser resolvidos agora. O descanso não exige respostas. Ele exige confiança. Talvez você tenha aprendido que descansar é perigoso, que se você relaxar, algo vai dar errado, que se você parar, tudo desmorona. Mas essa não é a verdade de Deus. A verdade é que quando você descansa, Deus continua trabalhando. Enquanto você dorme, Ele cuida do que você ama. Ele guarda o que você teme perder. Ele sustenta o que você não consegue mais sustentar.
Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Isso significa que há bênçãos sendo liberadas agora, não porque você pediu, não porque você fez algo, mas porque você descansou. Deus trabalha no silêncio. Deus age no descanso. Deus cura enquanto você dorme. Talvez sua alma esteja ferida por coisas antigas, palavras que ficaram, situações que marcaram, experiências que não foram curadas. Nesta noite, Deus não está forçando nada. Ele está restaurando com suavidade. Cura profunda não faz barulho. Restauração verdadeira não pressiona. Descanso espiritual não grita. Ele apenas acontece. Se o sono vier, deixe. Se você acordar durante a noite, não se assuste. Deus continua presente. Se os pensamentos tentarem voltar, lembre-se, você não precisa resolver nada agora. Esta noite é para descanso. Descanso do corpo, descanso da mente, descanso da alma. O Salmo 127 nos lembra que Deus se alegra quando seus filhos descansam, porque descansar é confiar, e confiar agrada ao coração do Pai. Agora permaneça, sem pressa, sem esforço. A noite segue, o cuidado permanece, o descanso se aprofunda, e enquanto você dorme, Deus cuida de tudo. Permaneça em descanso. Nada precisa ser feito, nada precisa ser resolvido. O que precisava ser entregue já foi. O que precisava ser cuidado já está nas mãos de Deus. Agora entramos no momento de selamento. O selamento é silencioso, não se percebe com a mente. Ele acontece no espírito. É quando a paz não apenas visita, mas permanece. Enquanto o corpo descansa, Deus guarda. Enquanto a mente desacelera, Deus protege. Enquanto a alma se rende ao sono, Deus vigia. Nesta noite, nada atravessa o limite da paz que Deus estabeleceu sobre você. Nenhuma inquietação, nenhuma perturbação, nenhum pensamento insistente, nenhuma lembrança invasiva, nenhuma opressão espiritual. Tudo fica do lado de fora. Agora imagine, sem esforço, como se uma presença suave envolvesse você por completo. Não é peso, não é pressão, é proteção. Como um cobertor espiritual, como um abrigo invisível, como um cuidado constante. Deus sela esta noite. Ele sela o ambiente onde você está. Ele sela o lugar onde você dorme. Ele sela sua mente. Ele sela seu coração. Ele sela sua alma. Nada que não venha da paz entra. Nada que venha do medo permanece. Se algum pensamento tentar surgir, ele perde força antes mesmo de se formar. Se alguma inquietação tentar se levantar, ela se dissolve antes de tocar o coração. O sono agora não é frágil, ele é guardado. O descanso agora não é superficial, ele é profundo. O Salmo nos ensina que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Isso inclui esta noite, inclui este sono, inclui este momento exato. Deus não dorme, Deus não se distrai, Deus não se ausenta. Enquanto você dorme, Ele permanece atento. Talvez, em outras noites, você tenha dormido com o coração alerta, com medo de acordar cansado, com medo de acordar preocupado, com medo de acordar com más notícias. Mas esta noite é diferente. Esta noite está selada. O amanhã não invade o agora. As preocupações não atravessam o descanso. As responsabilidades aguardam do lado de fora. Agora é noite. Agora é descanso. Agora é paz. O selamento de Deus cria limites espirituais. Nada de fora entra, nada de dentro machuca.
Se houve ataques no passado durante a noite, eles não se repetem aqui. Se houve opressões silenciosas, elas não encontram espaço agora. Se houve ansiedade noturna, ela perde força e se dissipa. O coração desacelera. A respiração se torna mais profunda. O corpo se entrega. Cada músculo relaxa um pouco mais. Cada pensamento fica mais distante. Cada sensação interna se suaviza. A paz não precisa ser sentida intensamente. Ela apenas permanece. E isso é suficiente. Deus sela também as emoções. Emoções cansadas, emoções sobrecarregadas, emoções que passaram do limite. Nesta noite, elas repousam. Não precisam ser organizadas agora. Não precisam ser entendidas agora. Elas apenas descansam. O selamento de Deus não exige compreensão. Ele exige rendição. E você já fez isso. Agora, o sono se aprofunda de forma natural, sem esforço, sem medo, sem resistência. Se você acordar brevemente durante a noite, a paz estará lá. Se o sono for leve em algum momento, a presença de Deus permanece. Nada se perde, nada se quebra, nada se interrompe. Esta noite foi confiada a Deus. Ele guarda o seu descanso, Ele guarda o seu fôlego, Ele guarda o seu silêncio. A alma não precisa mais vigiar, ela pode dormir. O espírito não precisa mais lutar, ele pode repousar. O coração não precisa mais se defender, ele pode descansar. O selamento agora é completo. E enquanto esta oração continua suavemente, o sono se aprofunda ainda mais. Sem pressa, sem ruído, sem interrupções. A paz permanece, o cuidado permanece, Deus permanece e tudo está bem. Permaneça em descanso. Nada precisa ser feito agora, nada precisa ser respondido. Esta oração não pede reação, ela apenas permanece. Tudo o que precisava ser entregue já foi colocado diante de Deus. Tudo o que precisava ser guardado já está sob o cuidado dele. Agora apenas fique. Mesmo que você já esteja dormindo, estas palavras continuam cumprindo seu propósito. Porque o Espírito ouve mesmo quando o corpo descansa. Deus continua trabalhando mesmo quando você não percebe. Esta noite foi separada. Não é uma noite comum. Ela foi consagrada ao descanso. Enquanto você dorme, o Senhor permanece como sentinela. Ele vigia pensamentos, ele vigia emoções, ele vigia sonhos, ele vigia o ambiente, ele vigia o futuro. Nada foge do cuidado dele. Se você chegou até aqui, mesmo sem perceber, é porque algo dentro de você precisava dessa presença. Talvez você não tenha palavras, talvez não tenha forças, talvez só tenha ficado. E isso é suficiente. Ficar também é fé. Permanecer também é entrega. Deus honra quem permanece, mesmo em silêncio, mesmo sem entender, mesmo cansado. Se em algum momento do seu dia você se sentiu invisível, Deus viu. Se em algum momento você achou que suas orações não estavam sendo ouvidas, elas estavam. O silêncio de Deus nunca é abandono. É trabalho invisível. E enquanto você dorme, Deus continua organizando o que você não conseguiria resolver acordado. Agora, sem pressa, se estas palavras ainda encontram você acordado, permita-se descansar ainda mais. Não lute contra o sono. Não tente acompanhar a oração. Não segure pensamentos. Apenas deixe. Este vídeo foi feito para permanecer com você. Se em algum momento você acordar durante a noite, não se preocupe.
A oração continua, a presença continua, a paz continua. E se ao acordar amanhã você lembrar deste momento, lembre-se apenas disso. Você não estava sozinho, você não está sozinho, você não estará sozinho. Se sentir no coração, sem pressa, sem obrigação, quando estiver desperto, você pode escrever amém. Não como comentário, mas como selo. Um selo silencioso de quem recebeu paz. E se quiser, pode se inscrever, não por número, mas para permanecer neste lugar onde a alma encontra descanso. Compartilhar este vídeo não é divulgação, é cuidado. É dizer sem palavras que você também descanse. Agora, volte ao descanso. Deixe que Deus cuide do que você não pode. Deixe que a noite faça o que o dia não conseguiu. Deixe que o sono cure o que o esforço cansou. A oração não termina, ela apenas continua enquanto você dorme. Permaneça como está. Nada muda, nada acelera. A noite continua, o descanso continua, a presença de Deus continua. Mesmo que você já esteja dormindo profundamente, estas palavras não interrompem. Elas apenas acompanham, como uma vigília silenciosa, como um cuidado constante, como uma paz que não se move. O Senhor permanece atento. Não apenas olhando, mas guardando o ritmo da sua respiração, guardando o silêncio do seu quarto, guardando o ambiente espiritual ao redor do seu descanso. Nada precisa acontecer agora. Nada precisa ser resolvido agora. Este é o tempo em que Deus trabalha enquanto você repousa. O Salmo nos lembra que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar. E nesta noite é o próprio Deus quem guarda. Ele guarda seus pensamentos, inclusive aqueles que você não percebe. Guarda sua mente de imagens, ruídos e lembranças. Guarda sua alma de cargas antigas que tentavam retornar. Guarda seu espírito de ataques sutis que só acontecem no silêncio da noite. Nesta atmosfera, nada encontra espaço para se infiltrar. O descanso agora é protegido. O sono agora é seguro. Se em outras noites você já sentiu o coração disparar sem motivo, isso não acontece aqui. Se em outros momentos o corpo despertava com sensação de alerta, isso não se repete agora. O ambiente está selado. A noite está guardada. O descanso está firme. Deus não apenas observa. Ele sustenta o corpo cansado, sustenta a mente sobrecarregada, sustenta a alma sensível. Tudo que foi pesado durante o dia perde força durante a noite. O dia exigiu demais. A noite devolve equilíbrio. Cada célula do corpo entra lentamente em repouso. Os músculos relaxam. A respiração se aprofunda. O coração desacelera. Nada precisa ser controlado. O controle agora está nas mãos de Deus. Mesmo que você não perceba, o Senhor está organizando o que ficou confuso. Está alinhando o que parecia fora do lugar. Está cuidando do que você tentou resolver sozinho. Enquanto você dorme, Deus cuida do amanhã. Não como preocupação, mas como providência. O amanhã não pesa sobre esta noite. Ele aguarda. Agora é apenas descanso. Se algum sonho surgir, que seja leve. Se algum pensamento aparecer, que seja breve. Se algum ruído externo acontecer, que não encontre reação interna, porque a paz permanece. Deus envolve o seu sono como quem envolve algo precioso. Nada é brusco. Nada é invasivo. Tudo acontece com suavidade. O silêncio agora é amigo. A noite agora é abrigo. E mesmo que você não acorde lembrando destas palavras, elas cumprirão seu papel.
porque a oração não depende da memória. Ela atua no espírito. O espírito entende, o espírito recebe, o espírito descansa. A presença de Deus não se afasta. Ela permanece estável, constante, firme. Não há pressa, não há término, não há encerramento. A oração continua fluindo como um rio calmo durante a madrugada e você continua descansando, seguro, guardado, em paz. A noite segue tranquila. Nada foi interrompido, nada foi quebrado. O silêncio continua sendo cuidado, o descanso continua sendo protegido. Mesmo agora, Deus permanece atento, não com ansiedade, não com vigilância pesada, mas com presença constante. Como quem cuida sem cansar, como quem guarda sem se ausentar. O Senhor continua vigiando os detalhes invisíveis, aqueles que ninguém percebe, aqueles que não fazem barulho, aqueles que só o céu vê. Ele guarda pensamentos que tentariam retornar, guarda emoções que poderiam se agitar, guarda lembranças que poderiam invadir. Mas nada invade, tudo permanece em ordem. A paz agora não é algo que você sente, é algo que sustenta. Ela sustenta o sono, sustenta o silêncio, sustenta o ambiente. O corpo descansa mais profundamente. A mente se afasta ainda mais das preocupações. A alma se acomoda em segurança. Não há pressa para acordar. Não há necessidade de vigiar. Deus faz isso por você. Enquanto você dorme, Ele guarda a sua história, guarda o que você viveu, guarda o que você enfrentou, guarda o que você superou, guarda o que você ainda nem sabe que virá. Nada escapa ao cuidado dele. Se o dia trouxe peso, a noite dissolve. Se o dia exigiu demais, a noite restaura. Agora, tudo acontece no ritmo certo, sem aceleração, sem tensão. A respiração segue tranquila, o coração segue estável, o corpo segue solto. Mesmo que haja pequenos despertares durante a madrugada, a paz permanece intacta. Não há sobressalto, não há medo, não há inquietação. A presença de Deus preenche o espaço onde antes havia preocupação. O quarto está guardado, o ambiente está selado, o descanso está firme. Nada entra sem permissão, nada permanece sem autorização. E a autorização aqui é apenas da paz. O Salmo nos lembra que o Senhor concede sono aos seus amados. Isso não é apenas descanso físico. É descanso da alma, descanso do espírito, descanso daquilo que cansa por dentro. Agora, o sono se torna mais profundo, mais estável, mais seguro. Mesmo que você não perceba, o corpo entra em ciclos de restauração. A mente desacelera ainda mais. O coração encontra equilíbrio. E Deus continua presente, não como alguém que observa de longe, mas como quem sustenta de perto. Ele sustenta o agora. Ele sustenta o durante. Ele sustenta o depois. Nada precisa ser antecipado. Nada precisa ser resolvido agora. O amanhã será cuidado amanhã. Esta noite pertence ao descanso. E a oração continua, não para despertar, não para exigir, não para chamar a atenção. Ela continua como um sussurro espiritual que não pede resposta, apenas permanece. Mesmo no mais profundo do sono, o espírito permanece em paz. Mesmo no silêncio mais absoluto, a presença permanece firme. Nada se perde, nada se quebra, nada se desfaz, tudo está guardado. E enquanto esta oração segue suavemente, o descanso se aprofunda ainda mais, sem fim definido, sem encerramento brusco, sem pressa para terminar.
A noite continua, a paz continua, Deus continua e você descansa, seguro, envolvido, guardado. A noite já não é mais o começo, ela está em seu meio. O tempo passa sem ser percebido. O relógio não importa, o corpo não calcula, a alma simplesmente repousa. Nada foi interrompido. Nada foi apressado, nada foi exigido. A presença de Deus continua aqui, não como visita, mas como morada. Ele não chega e sai, ele permanece. Enquanto a madrugada avança, o cuidado não diminui, a vigilância não falha, a proteção não se distrai. O Senhor guarda cada detalhe invisível, cada pensamento que tenta se formar, cada emoção que poderia surgir. Mas tudo permanece calmo. Mesmo aquilo que estava escondido no fundo do coração vai sendo suavemente tocado, não para doer, mas para descansar. Feridas não são abertas, elas são cobertas. Memórias não são forçadas, elas são aquietadas. Preocupações não são enfrentadas agora. Elas são entregues ao silêncio seguro da noite. Deus trabalha de forma suave, sem barulho, sem impacto, sem susto, como quem arruma uma casa enquanto todos dormem. Ele organiza pensamentos, ele alinha sentimentos, ele remove pesos que você nem sabia que carregava. O corpo responde a essa paz. Os músculos relaxam mais. A respiração se aprofunda. O coração desacelera. Tudo entra em harmonia. Se houve ansiedade durante o dia, ela perde força agora. Se houve medo do futuro, ele se dissolve no descanso. Se houve cansaço extremo, a restauração começa no invisível. Nada precisa ser provado, nada precisa ser explicado, nada precisa ser resolvido. A noite não exige respostas, ela apenas acolhe. E Deus, que não dorme nem cochila, continua vigiando. Ele guarda portas, guarda pensamentos, guarda sonhos. Até os sonhos são guardados. Se você sonhar, que sejam sonhos leves. Se não sonhar, que o sono seja profundo. Tudo está sob cuidado. O ambiente permanece selado. Nenhuma inquietação entra, nenhuma opressão permanece, nenhuma perturbação encontra espaço. A paz ocupa tudo. Ela ocupa o quarto, ocupa o corpo, ocupa a mente, ocupa a alma. Agora, mesmo o silêncio tem som de descanso. O coração aprende pouco a pouco que pode confiar. Não precisa vigiar, não precisa se defender, não precisa antecipar. Deus faz isso. Enquanto você descansa, Ele sustenta o amanhã. Enquanto você dorme, Ele trabalha no que você não pode controlar. Enquanto você repousa, Ele cuida do que parecia pesado demais. Nada se perde durante esta noite. Nada fica sem cobertura, nada fica sem atenção. Mesmo que o mundo lá fora siga agitado, aqui dentro existe paz. Mesmo que existam desafios esperando o dia seguinte, eles não atravessam esta noite. Agora não é tempo de lutar, é tempo de confiar. E essa confiança não é esforço, ela acontece naturalmente, porque a presença de Deus sustenta. Se em algum momento da madrugada o corpo se mover, o sono se ajustar, a mente quase despertar, a paz continua. Ela não se rompe, ela não se perde, ela não se afasta. A presença continua como um cobertor espiritual, cobrindo cada parte da sua vida. Nada falta, nada ameaça, nada pressiona. O Salmo diz que em paz nos deitamos e logo adormecemos, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. E essa segurança não depende das circunstâncias.
ela depende da presença. Agora, o tempo passa sem ser contado. Os minutos não são percebidos. A noite avança com suavidade. E a oração continua, não como palavras que exigem atenção, mas como um fluxo que sustenta. Ela não pede que você acorde. Ela não chama, ela não interrompe. Ela apenas permanece. Mesmo no mais profundo do sono, o espírito descansa. Mesmo no silêncio mais longo, Deus permanece atento. Nada muda, nada falha, nada se perde. Tudo está exatamente como deveria estar. A noite segue, o descanso se aprofunda, a paz se estabelece ainda mais. E assim, sem pressa, sem fim marcado, sem ruptura. A oração continua fluindo, sustentando o sono, guardando a alma, até que a noite cumpra completamente o seu propósito. A madrugada já se instalou. Não é mais noite inicial, é aquele horário em que tudo parece suspenso. O mundo desacelera, os sons diminuem, os pensamentos quase desaparecem. E mesmo agora, quando tudo parece parado, Deus continua ativo, não com agitação, não com pressa, mas com constância. Ele guarda o que você não vê. Ele sustenta o que você não percebe. Ele protege até aquilo que você esqueceu de pedir. Nesta hora silenciosa, o cuidado de Deus se torna ainda mais profundo. Não há distrações, não há ruídos, não há interrupções, somente descanso. O corpo entra em um estado mais profundo de repouso. A mente se solta ainda mais. A alma se entrega com confiança. Não há necessidade de entender nada agora. Não há necessidade de vigiar. Não há necessidade de reagir. Tudo está sob controle. Mesmo aquilo que parecia fora do lugar, mesmo aquilo que trouxe preocupação durante o dia, agora está nas mãos de Deus. E as mãos dele não falham. Enquanto você dorme, ele visita áreas internas que você não alcança acordado. Ele toca suavemente em emoções cansadas. Ele acalma sentimentos confusos. Ele alivia pesos antigos. Nada dói, nada assusta, nada se rompe. Tudo é feito com cuidado. Como quem fecha portas com delicadeza, como quem apaga luzes sem barulho, como quem organiza sem acordar ninguém. A madrugada é território de restauração. O corpo recebe descanso verdadeiro. O coração encontra equilíbrio. A alma se acomoda em segurança. Mesmo que existam preocupações financeiras, elas não atravessam esta hora. Mesmo que existam decisões difíceis pela frente, elas não perturbam este momento. Agora, tudo espera. O amanhã espera. As respostas esperam. As soluções esperam. Esta hora pertence ao descanso. E Deus, que não dorme nem cochila, continua vigiando com fidelidade. Ele guarda sua casa. Guarda seus caminhos, guarda sua história, guarda até aquilo que você ainda não viveu. Nada entra sem permissão, nada permanece sem autorização. E a autorização aqui é apenas da paz. Se em algum ponto da madrugada o corpo mudar de posição, o sono se ajustar, a respiração se aprofundar, a presença continua. Ela não se ausenta. Ela não se distrai, ela não se cansa. A paz não depende do quanto você dorme, mas de quem guarda o seu descanso. E Ele está aqui. Mesmo que o mundo esteja em conflito, mesmo que existam notícias difíceis, mesmo que haja incertezas, nada disso invade este lugar. Aqui há descanso, aqui há silêncio, aqui há proteção. O tempo segue passando sem ser contado.
Os minutos não são percebidos. A madrugada avança suavemente. E a oração continua, não para conduzir, não para ensinar, não para exigir atenção. Ela continua como um rio lento, que não chama, não pressiona, não interrompe, apenas sustenta. Mesmo que você esteja em sono profundo, esta oração cumpre seu papel. Ela guarda, ela envolve, ela protege, e assim, sem fim definido, sem fechamento anunciado, sem transição brusca, a noite segue, o descanso permanece, Deus continua. Se em algum momento desta noite o seu coração encontrou descanso, mesmo sem perceber, isso não foi por acaso. Nada aqui foi aleatório. Nada foi coincidência. Nada foi apenas som. Se você chegou até este ponto, se permaneceu ouvindo, se dormiu e acordou com esta oração ainda presente, é porque algo em você precisava exatamente disso. Deus sabe o tempo de cada pessoa. Sabe quando falar. Sabe quando silenciar, sabe quando apenas permanecer. E esta oração não veio para te apressar, ela veio para te acompanhar. Talvez você tenha começado este vídeo cansado, talvez sobrecarregado, talvez com pensamentos acelerados, talvez com o coração apertado. E mesmo que você não consiga explicar agora, algo mudou. Não porque você fez esforço, não porque tentou entender, mas porque você permitiu descansar, permitiu soltar, permitiu confiar. Se esta oração te alcançou, se em algum ponto você sentiu paz, segurança, alívio ou simplesmente silêncio por dentro, então não deixe isso parar aqui. Quando você escreve amém nos comentários, você não está falando com o canal. Você está selando espiritualmente aquilo que Deus começou em você hoje. É como dizer, eu recebo, eu concordo, eu confio, eu entrego. O céu entende isso. Cada amém escrito aqui é uma declaração silenciosa de fé. É um ato simples, mas profundo. E quando você curte este vídeo, não é sobre números, é sobre fazer com que esta oração chegue a alguém que hoje não conseguiria dormir sem ajuda. Alguém que está agora com medo, ansioso, cansado ou sobrecarregado. Talvez essa pessoa nunca vá comentar, talvez nunca vá se identificar, mas Deus sabe quem ela é. E você pode ser o instrumento que fez esta oração chegar até ela. Se inscrever no canal não é apenas acompanhar novos vídeos, é decidir caminhar junto, é dizer, eu quero mais momentos como este, eu preciso de refúgio, eu escolho fortalecer minha fé. Este canal existe para isso, para ser abrigo nos dias difíceis, para ser companhia nas noites longas, para ser silêncio quando o coração grita. E se você puder, compartilhe esta oração com alguém. Não precisa explicar, não precisa justificar. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ouvir a oração certa no momento certo. Agora, antes de encerrar completamente, respire mais uma vez, sem pressa, sem esforço. Entregue o restante da noite a Deus. Entregue o amanhã. Entregue o que ainda não sabe resolver. Nada fica pesado quando é entregue nas mãos certas. Que o Senhor continue guardando o seu descanso. Que a paz permaneça mesmo após o vídeo terminar. Que o seu sono seja profundo, restaurador e seguro. E que ao acordar, mesmo sem lembrar das palavras, você sinta no coração que algo foi cuidado esta noite. Durma em paz, descanse sem medo. Deus continua vigiando. Amém.